Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar em Filipenses. Se você puder, abra a sua Bíblia, acompanhe essa leitura. É tão especial quando nós temos a oportunidade de ler a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus, ela é o nosso alimento espiritual. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós cremos que é o próprio Deus falando conosco, porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e a mensagem da Bíblia sempre se renova. Você pode ler muitas vezes o mesmo versículo, mas aquele versículo vai lhe trazer sempre algo novo, porque a palavra de Deus é assim, ela é viva e por ela mesma, ela nos fala, nos instrui, nos liberta, nos abençoa. Então, quando lemos a Bíblia Sagrada, nós lemos uma palavra de libertação, uma palavra viva, que pode transformar a nossa vida. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 3, a partir do verso de número 12. A palavra nos diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos pela tua santa palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo nos ilumine e que seja uma manhã de reflexão, de compreensão da palavra do Senhor. Que ela venha sobre nós para transformar-nos, para consolar-nos, para fortalecer-nos. Ó Deus, nós esperamos nesta manhã ansiosos, porque queremos ser cheios da tua presença e direcionados pela palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né, meus irmãos, por termos esse tesouro da palavra de Deus. Eu não me canso de assistir um pequeno vídeo de uma região da Coreia, onde alguns irmãos que estão lá recebem pela primeira vez a Bíblia. Pela primeira vez eles conseguem ter uma Bíblia em mãos. E eles realmente, quando vão para pegar essa Bíblia, é como se estivessem encontrando ali o maior tesouro das suas vidas. Por isso que nós devemos dar valor a essa palavra. Ela é o oxigênio realmente para nós. Quantas vezes nós estamos abatidos, quantas vezes nós estamos sem saber que direção tomar, e a palavra de Deus traz um novo sentido para a nossa vida. Então eu peço a Deus que esta manhã seja uma manhã onde essa palavra, por ela mesma, transforme as nossas vidas. Porque nós estamos aqui só esperando de Deus. Porque se Deus não faz, ninguém pode fazer. Se Deus não toca no nosso coração, ninguém pode tocar. Abra então o seu coração, a sua mente, né, nesse momento, e peça para o Espírito Santo o tempo todo: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa carta é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E quando lemos essa carta, nós vemos que é uma carta cheia de gratidão, é uma carta cheia de afeição. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses,
ele compartilha as suas experiências. Nós vemos aqui que ele escreve essa carta também em circunstâncias muito difíceis, porque ele estava preso, né? E quando ele fala aos filipenses, ele vai falar sobre a importância de Cristo como centro, ele fala sobre a supremacia do Senhor Jesus Cristo. Aqui em Filipenses ele fala também sobre a importância dos relacionamentos, e ele diz que o outro deve ocupar um espaço nas nossas vidas de primazia. E ele fala também um pouco da sua biografia. Ele conta um pouco falando do seu passado, falando do seu presente e também falando da sua esperança no futuro. E Paulo, ele aqui aos Filipenses, ele vai fortalecer a ideia de que Deus está conosco em todo o tempo, que o Senhor é presente nas nossas vidas em qualquer situação, seja em situação de abundância, seja em situação de escassez, seja em momentos de honra, ou seja em momentos de muita dificuldade, de dor e de sofrimento. Na verdade, lendo Filipenses, nós começamos a entender que realmente a vida é assim. A vida, nós sabemos que a qualquer momento alguma coisa pode mudar, né? Por isso nós estamos aqui diante de uma carta, diante de um texto, de uma palavra que nos faz, na verdade, pensar nesta manhã em uma autoavaliação. Nos faz pensar aqui nessa manhã que existe a necessidade de fazermos também um balanço das nossas vidas. Eu não sei se todos conhecem esse termo, né? Mas antigamente as empresas fechavam alguns dias ou um final de semana para um balanço, para uma organização. Por quê? Porque algo novo estava para chegar. Então precisava ser feito um balanço. E eu creio que nós estamos vivendo justamente esse momento. Um momento que algo novo está por vir. Que o Senhor está movendo, que o Senhor está nos levando, né, a caminhar, a ir adiante, a ir avante. Então nós precisamos mesmo nesta manhã fazer um balanço, fazer uma autoavaliação. E eu gostaria de começar aqui pensando, né, cada um de nós aqui pensando em si, olhando para a sua vida e respondendo algumas perguntas no que diz respeito àquilo que você precisa manter na sua vida, mas também algumas coisas que talvez você precisa deixar de fazer. O nosso tema nesta manhã é justamente esse: coisas para deixar de fazer. Será que tem alguma coisa que eu e você precisamos deixar de fazer, que tem nos impedido de viver esse novo de Deus, essa presença de Deus, essa direção de Deus para a nossa vida? Porque, como eu disse aqui, e Paulo também fala aos filipenses, a vida não é um mar de rosas, a vida não é fácil. Né? Nós estamos num mundo imperfeito, nós estamos num mundo onde o pecado realmente corrompeu o coração do ser humano, mas também estamos num mundo onde há a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. E tudo isso pode ser transformado. Nós não podemos perder a fé e a esperança, porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. A palavra nos ensina que Jesus, ele foi o que nós somos, para nós sermos agora, vivermos agora o que ele é. Ele se fez pecado em nosso lugar, ele se entregou no nosso lugar, para que nós então tivéssemos e recebêssemos sobre nós o poder para vivermos aquilo que ele é. Por isso a palavra diz que Jesus é o primogênito, né? E nós olhando para ele, caminhando em direção à vontade dele, vamos sendo transformados também. Então nessa manhã nós vamos falar sobre isso, coisas para deixar
de fazer. Como é que tem sido esses dias para você, essa última semana? Né? Nós estamos começando uma semana nova. E quais têm sido os seus objetivos? Quais têm sido os seus alvos? Talvez você tenha, durante essa quarentena, durante esse período, apenas a sua rotina tenha mudado. Mas talvez durante essa quarentena, coisas difíceis tenham chegado na sua vida, momentos de dor, momentos de perda. Ou talvez também, antes de começar essa quarentena, esse tempo de isolamento, você já sabia que algumas coisas precisavam mudar na sua vida. E de repente, esse período, você está aí incomodado, incomodada, e sabendo que precisa fazer ajustes na sua vida. E chegou então o momento de fazer. Chegou o momento de decidir, não só de refletir a respeito, não só de pensar a respeito, mas de ter coragem realmente e de tomar atitude, de tirar alguns hábitos, de mudar alguns hábitos, algumas atitudes, de arrancar pela raiz aquilo que precisa ser arrancado nas nossas vidas, né? Porque a vida cristã, ela é isso, o tempo todo. Na vida cristã, nós, o tempo todo, precisamos tirar coisas e precisamos colocar outras. Nós aprendemos o tempo todo, nós somos transformados a cada dia, como o próprio apóstolo Paulo diz aqui, né? Nós ainda não alcançamos a perfeição, mas nós estamos caminhando cada dia, nós estamos a cada dia buscando alguma mudança para sermos mais semelhantes, mais parecidos com o Senhor Jesus. E Jesus, ele vai trabalhando nas nossas vidas e vai nos transformando, não apenas para mudar aquilo que não está bom, mas também para nos abençoar, para que a nossa vida seja plena, para que vivamos de fato aquilo que Ele deseja para nós. E a palavra do Senhor diz que sempre o que vem de Deus é bom, e a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável e traz satisfação para todos nós. No final do ano passado, no ano de 2019, o Senhor nos deu uma direção para o ano de 2020. Nas nossas organizações, pastoralmente falando, naquilo que estávamos planejando para o ano de 2020, o versículo bíblico que o Senhor nos direcionou foi em Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. E nós entramos o ano de 2020 com o nosso coração firmes neste versículo. Tudo é possível àquele que crê. E dentro dos nossos planejamentos, algumas coisas que já estavam sendo organizadas, nós pensamos em começar neste ano um estudo e uma direção de Deus para a nossa vida, para que tivéssemos uma vida mais equilibrada em qualquer circunstância. O nosso objetivo no ano de 2020 é que transformações acontecessem em nós, para que tivéssemos mais vida, para que tivéssemos uma vida, seja qual fosse a circunstância, que nós tivéssemos um equilíbrio maior. E para isso nós estamos, até agora também, meditando em princípios bíblicos sobre fé, sobre alimentação, sobre exercícios físicos, sobre foco e sobre amigos. Por isso, nessa manhã, nós vamos também pensar sobre o que nós precisamos deixar de fazer no que diz respeito à nossa fé, à nossa alimentação, ao exercício físico, ao nosso foco e aos nossos amigos, aos nossos relacionamentos. Quero que você comece a trazer isso para a sua vida, porque se nós entramos esse ano pensando, independente das circunstâncias, nós queremos ter uma vida equilibrada, queremos fortalecer a fé, queremos fortalecer os relacionamentos. Sabemos que somos templo do Espírito Santo, então precisamos cuidar da nossa alimentação. Precisamos nos exercitar. O que é que na nossa vida precisa, então,
ser diferente? O que é que nós precisamos deixar de fazer? Pensa por um minutinho aí. O que é que nós precisamos deixar de fazer? Eu aprendi algum tempo atrás com um pastor muito querido, muito experiente, que para mim é um exemplo, a ter um baú e sempre nos momentos difíceis tirar deste baú aquilo que me traz esperança. Um baú de memórias, um baú de coisas boas. Então, toda vez que nós temos qualquer dificuldade, qualquer momento de embate, a gente pode abrir esse baú e tirar boas lembranças. Então, veja bem, isso é muito bom. Isso são coisas que nós precisamos guardar com zelo, com carinho. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso significa gratidão, reconhecimento, honra do Senhor nas nossas vidas e das nossas vidas para o Senhor. Porque nós não nos esquecemos do que Ele já fez por nós, não é? Então, algumas coisas precisamos guardar com carinho, porque nos momentos mais difíceis, a gente pode abrir esse baú de lembranças e podemos trazer à memória aquilo que é bom, aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas também existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos deixar de fazer. E algumas pessoas, eu tenho ouvido muito isso. 2020 já é um ano perdido. 2020 já está quase no final e a gente não fez nada. Isso não é verdade, meus irmãos. 2020, graças a Deus, o Senhor tem cuidado de todos nós até aqui. Muitas coisas nós não vamos entender. Pessoas que estão sofrendo porque perderam entes queridos. Pessoas que estão enfermas, muitas coisas nós não temos resposta. O que nós temos é uma confiança em Deus, na sua soberania, na sua direção, de que Ele sabe de todas as coisas e nada está perdido, nada está aí, de repente, né, sem controle. Algumas coisas que nós estamos vivendo hoje, nós sabemos que na verdade são consequências do pecado, são consequências do egoísmo, são consequência das pessoas se afastarem de Deus. Então nós precisamos seriamente pensar que existem coisas que nós precisamos parar de fazer, para que o ano de 2020 seja um ano onde nós vamos passar por ele dizendo: nós vencemos, nós recomeçamos, nós fomos renovados. Afinal, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é isso que nós vemos que Deus é na nossa vida. Um Deus de oportunidades, um Deus de recomeços. Então, em nome de Jesus, vamos parar de olhar para o ano de 2020 como se fosse um ano amaldiçoado. O ano de 2020 é um ano de aprendizado, é um ano onde o Senhor tem nos dado a oportunidade para tirar algumas coisas da nossa vida, para deixarmos de fazer algumas coisas. Então você e eu podemos sim viver neste ano ainda uma renovação nas nossas vidas, uma renovação. Ouça esse testemunho. Durante os últimos 2 anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Ela vivia numa circunstância completamente desfavorável, mas parou de fumar, correu uma maratona e foi promovida. Em um laboratório, neurologistas descobriram que os padrões dentro do cérebro dela, ou seja, os seus hábitos, foram modificados de maneira fundamental para que todas essas mudanças ocorressem. Ela entendeu que havia coisas que deveria deixar de fazer. Isso é dito por cientistas, mas a palavra de Deus já está nos dizendo que existe uma maneira dos nossos hábitos serem mudados.
E que nós precisamos estar atentos a isso. Porque existem coisas que nós precisamos imediatamente deixar de fazer. E se não deixarmos de fazer, nós seremos destruídos. Mas não é porque Deus quis que fosse assim. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem permitiu aquilo. Não. Deus, na verdade, está nos dando uma direção. Deus está, sim, mostrando o que devemos tirar e o que devemos acrescentar nas nossas vidas. Mas nós somos responsáveis pela nossa vida, por essa renovação, para que isso aconteça em nós. Por isso que hoje nós precisamos parar aqui, e nem que seja para a gente apenas pensar sobre isso. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que tirar da minha vida? O que é que eu preciso tirar? Eu vou repetir aqui. Eu creio que nós podemos começar a pensar em renovação. Muitas pessoas estão desistindo. Algumas notícias que nós vemos são notícias de pessoas que estão perdendo a esperança. São notícias de pessoas que estão com o coração extremamente entristecido. Pessoas que estão revoltadas com Deus. Na verdade, nós ficamos tanto tempo longe de Deus, que quando as tragédias começam a acontecer, nós então culpamos a Deus. Mas a gente precisa parar para refletir. Nós precisamos olhar aqui o que é que Paulo fala. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele fala um pouquinho do passado. E ele olha para a sua vida como alguém que foi transformado por Jesus. Ele olha para a sua vida como alguém que mudou de hábitos e que realmente tirou algumas coisas, deixou de fazer algumas coisas. Tanto que ele diz assim: o que era para mim lucro, agora não é mais. Agora para mim aquilo já não tem mais sentido. Tal foi a transformação que aconteceu na vida de Paulo. Paulo também fala sobre o presente, e nós vamos nos ater a esse presente, porque ele consegue enxergar o presente da sua vida usando a metáfora do atletismo. E ele começa a dizer o seguinte, que a nossa vida aqui, no presente, é como se nós estivéssemos numa pista de corrida. Como se nós estivéssemos lá para chegar, para alcançar um alvo, a vitória. E nós vamos ter que passar por vários obstáculos, mas nós não podemos, em hipótese alguma, perder o foco. Nós não podemos perder o foco. É interessante porque Paulo, ele sempre usa algumas metáforas. Se fosse hoje, ele estaria lendo ali nas redes sociais, né? E nos jornais, e ele sempre tirava aspectos práticos para tirar verdades espirituais para a sua vida. E nós devemos fazer o mesmo. Então, o que é que nós devemos deixar de fazer? Quais são as coisas que devemos deixar de fazer? Vou começar aqui falando sobre uma delas. Nós precisamos deixar a presunção espiritual. Dentro desse pacote de presunção espiritual tem muita coisa que a gente precisa deixar. Imagine que você está abrindo aí algo e o nome disso é presunção espiritual. Então você vai começar a retirar. Você precisa tirar, eu preciso tirar coisas que nós precisamos deixar de fazer. Porque como cristãos que nós somos, nós precisamos ter esse mesmo pensamento de Paulo. Olha o que Paulo disse. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Quero destacar aqui quando Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso. Paulo demonstra uma insatisfação consigo mesmo. Paulo está dizendo assim, olha, eu preciso progredir. Existem coisas na minha vida que eu preciso progredir, eu preciso olhar para a minha vida e eu não posso ser presunçoso a ponto de achar que eu não preciso crescer mais, que eu não preciso estudar mais. Hoje, se alguém dissesse para mim o que você mudaria na sua vida, eu mudaria isso, eu estudaria muito mais.
Nós precisamos tirar essa presunção do nosso coração, essa presunção espiritual, de que não precisamos mais, que está bom do jeito que está, deixe para depois. Meus irmãos, tudo que nós vamos levar aqui deste mundo é o nosso espírito, é a nossa alma, então nós precisamos cuidar muito bem dela. E às vezes nós somos tão presunçosos espiritualmente, nós achamos que já está bom, nós achamos que já sabemos como deve ser, não precisamos aprender mais nada. E isso nós precisamos parar de fazer. É uma coisa que a gente precisa tirar da nossa mente, tirar do nosso coração. Não é assim? Às vezes nós usamos até algumas desculpas. A gente olha, de repente, para alguém que é uma pessoa bem desmanzelada, bem relaxada, e a gente se compara com essa pessoa. Ah, se essa pessoa está assim, tá bom do jeito que eu estou. Mas o apóstolo Paulo, ele nunca se comparou assim a outras pessoas, mas ele se comparava a Jesus. De tanto que ele dizia, olha, vocês podem ser parecidos comigo, porque o meu alvo é ser como Jesus. Então, quem tem sido a nossa referência? Como é que a gente tem caminhado? Coisas para deixar de fazer. Uma delas é isso, deixar essa presunção. Esse achar que porque de repente, eu já estudei isso, eu já li, não preciso mais. Eu já sei, eu sou melhor do que esse, do que aquele. Em nome de Jesus, que o Senhor tire isso do nosso coração. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, a gente precisa dar passos que nos levem para que isso seja uma prática verdadeira na nossa vida, não só uma teoria. Então abra aí o seu coração e se existe em mim e em você essa presunção espiritual, nós precisamos retirar. Precisamos tirar isso na nossa vida, porque isso é um engano. A presunção espiritual é um engano, é um sinal evidente da imaturidade espiritual. O apóstolo Paulo tinha uma maturidade incrível. E por ter essa maturidade, ele reconhece. E ele diz, eu ainda não sou perfeito. Tem algumas traduções que vai usar essa palavrinha. Ele diz, todos os dias eu preciso tirar algumas coisas da minha vida. Todos os dias eu preciso aprender com alguém. Todos os dias eu preciso acrescentar pessoas na minha vida. Todos os dias eu preciso me debruçar na presença de Deus e pedir a graça dele sobre mim. Você se lembra da igreja de Sardes, citada também em Apocalipse? Nós vemos que lá existe um julgamento que essa igreja faz de si mesma. E ela diz que era uma igreja viva, mas na avaliação de Jesus era uma igreja morta. Nós vemos também Laodiceia, que se considerava uma igreja rica e abastada, mas quando Jesus faz a avaliação, a consideração, ele diz, essa é uma igreja pobre, cega e nua. Sansão, por um momento, ele tinha certeza que ainda tinha força, mas a gente vê que a força já o havia deixado. O que é que nós precisamos deixar de fazer? Nós precisamos deixar de ter essa presunção espiritual. Nós precisamos deixar de pensar, que somos aquilo que não somos. Nós precisamos deixar de falar aquilo que nós não fazemos. Por esses dias, essa última semana a gente tem ouvido muito sobre uma empresa de produtos cosméticos, Isso não é a primeira vez que acontece. E existe um monte de coisa no meio disso. E a gente vê cristãos se posicionando, falando duramente, outros defendendo, outros de uma forma, outros dizendo, ao invés disso, o cristão tem que fazer aquilo. E quando a gente ora e a gente vai crescendo na fé, a gente percebe que não dá para fazer isso se a gente não faz. Você que é cristão, eu que sou uma pessoa cristã, se nós não temos feito nenhuma coisa nem outra, a gente tem que ficar muito quieto e a gente tem que orar. E a gente tem que fazer a diferença na sociedade. Porque às vezes a gente fala de uma forma sobre intolerância e a gente
fala, então, a gente tem que fazer isso e aquilo, mas a minha pergunta é, você tem feito ou uma coisa ou outra? Ou só tem lançado palavras? Né? É uma presunção espiritual. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser mais parecidos com Jesus. De repente, aquele que não ora, aquele que não estende a mão para o aflito, de repente se colocou numa posição de defendo uma circunstância, mas eu mesmo não faço nada, eu só jogo lenha na fogueira. Uma presunção espiritual. Meus irmãos, sabe o que o Senhor está nos dizendo? Olha, primeiro, tira aquele cisco que está no teu olho, desvenda, né? É tão grande. De repente a gente quer ficar apontando, não dá para a gente se colocar nesse lugar. O que nós temos que fazer é pregar a verdade, pregar o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus, ele sempre é ministrado com amor, falando a verdade. Então, nem um lado, nem o outro, né, meus irmãos? Nem esse lado de querermos apontar uma coisa ou apontar outra. Eu vi que surgiram muitos cristãos, Deus nos perdoe de ser assim, porque talvez um dia eu também tenha sido assim. Talvez não numa circunstância dessa, mas em outra, não é? A gente quer apontar um erro, mas a gente não olha para o erro da gente. Então, antes da igreja se levantar, né, colocando ali pontuando algumas circunstâncias, pessoas que são muitas vezes cristãos, mas também não fazem, não cuidam, não zelam e ficam fazendo ali um jogo. Isso é uma presunção espiritual, misericórdia. A palavra do Senhor diz que o orgulho precede a queda. Lá em Provérbios 29 e 23 nós lemos, muitas vezes o nosso orgulho pode ser um grande empecilho. Muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, que na verdade nós precisamos tirar, não podemos fazer, tem sido um empecilho na nossa vida, para o nosso progresso, para a expansão do Evangelho do Senhor, para a nossa família, para o trabalho, para a sociedade. Então vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos pregar a palavra do Senhor. Há coisas que nós precisamos deixar de fazer. E nós precisamos deixar essa presunção espiritual. Nós precisamos deixar de ser intolerantes. Mas nós precisamos deixar de ser religiosos. Nós precisamos deixar de ser pessoas pessimistas. Precisamos deixar de ser hipersensíveis. Precisamos deixar de ser incrédulos, fiscais da vida alheia. Você percebe? Por isso que Jesus diz que nós não precisamos ficar julgando uns aos outros. Nós temos que pregar a palavra, a verdade. E a verdade é essa, que eu e você somos pecadores e carecemos da graça do Senhor sobre nós. E que nós precisamos ser transformados dia a dia. Então nós precisamos deixar de ser presunçosos espiritualmente. Nós precisamos deixar de falar uma coisa que nós não fazemos. Isso é hipocrisia. E nós não precisamos ser assim. O mundo está cheio de hipocrisia. A palavra do Senhor diz que nós estamos aqui justamente para fazer a diferença. E nós precisamos escolher crescer na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. Nós precisamos saber ouvir. Nós precisamos nos abastecer todos os dias da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui para fazer o que Jesus quer que façamos. Nós não precisamos inventar mais nada. A gente não precisa tentar descobrir a roda no Evangelho. A gente tem que pregar o Evangelho de Jesus que já existe. Então tem muita coisa, na verdade, que a gente tem que parar de fazer. Muita coisa que a gente precisa abrir no nosso coração, nessa presunção espiritual e tirar de nós mesmos, né? Nós precisamos pregar a palavra, porque ela é viva e eficaz. Colossenses 1, 10 e 11 vai nos dizer que devemos viver de maneira digna do Evangelho. Vai nos dizer que nós precisamos frutificar em toda boa obra. Nós precisamos olhar para a palavra, meus irmãos, né? Eu olho para a minha vida
E eu vejo o quanto eu já errei. E eu vejo quanta misericórdia do Senhor tem por mim. Nunca as pessoas que me amam deixaram de falar a verdade do Evangelho para mim. Então nós precisamos pregar a palavra sim, a tempo, fora de tempo, porque ela é viva, ela é verdadeira. Pregar com amor. Mas nós não podemos ficar usando a palavra de Deus para justificar algumas coisas na nossa vida, né? A gente quer dizer que ama todo mundo, que aceita todo mundo, e aí a gente justifica com a palavra de Deus. Então vamos cuidar dos abatidos ao invés de fazer isso, vamos cuidar dos necessitados ao invés de fazer aquilo, mas não faz uma coisa nem outra, fica jogando lenha na fogueira. A gente precisa parar com essa presunção espiritual, a gente precisa começar a agir como Jesus agiu. Então, o que é que precisa ser tirado? O que é que você e eu precisamos parar de fazer? Mas tem algo mais aqui. Nós vamos ver 3 coisas que nós precisamos abrir no nosso coração e tirar coisas que a gente precisa parar de fazer. E a primeira delas é a presunção espiritual, que está cheio de atitudes aí que precisam ser modificadas. Mas uma segunda coisa que a gente precisa deixar de fazer é deixar de ser indisciplinado. Paulo diz: mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu costumo dizer que disciplina é conforto. Eu costumo dizer que quando nós somos disciplinados, nós temos uma vida mais confortável. Paulo diz assim, que para chegar na disciplina, né, para ser disciplinado, não é fácil. Ele diz assim: eu prossigo para alcançar essa disciplina, né? Eu prossigo, eu vou adiante. Não é fácil ser disciplinado, mas a disciplina traz conforto e traz bons resultados para a nossa vida. Então nós precisamos o quê? Uma coisa que a gente precisa parar de fazer. O que a indisciplina causa para nós? Abra agora esse outro compartimento aí e nós vamos ver coisas para deixar de fazer no que diz respeito à disciplina e indisciplina. Precisamos parar de ser indisciplinados. Eu gosto sempre de compartilhar isso. O que é indisciplina? Indisciplina está ligado à insensatez, está ligado à confusão. Veja o que diz Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o livrará dela. Versículo conhecido, né? Por quê? A vara da disciplina. Porque, na verdade, no começo, quando você começa, é difícil a disciplina. Mas ela traz coisas boas, conforto, restauração, correção. E aí nos livra da insensatez. Por isso, a gente precisa parar um pouco nesse tempo que nós estamos vivendo, né, como igreja, como cristãos que somos, como sociedade, e pensar, meu Deus, será que o caos que vivemos hoje não é por conta da indisciplina? E a gente pode pensar aí em todos os âmbitos na nossa vida. A falta de disciplina traz vergonha. A falta de disciplina traz desgraça. A indisciplina é algo que realmente é destrutivo. A gente sempre precisa lembrar de algo. Se nós queremos ser renovados, nós primeiro precisamos tirar algumas coisas da nossa vida. Renovação implica em retirar algumas coisas para que a gente realmente possa avançar, para que a gente realmente possa continuar. E a Bíblia nos fala claramente sobre disciplina. Provérbios 3:23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, o que é indisciplinado na nossa vida que a gente precisa mudar, né?
Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 23:23, compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Meus irmãos, hoje nós vivemos numa sociedade, de modo geral, indisciplinada, não é assim? Né? Já começa por toda a organização que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Quantas enfermidades existem hoje por conta da indisciplina no que diz respeito à alimentação, ao tempo de sono, as coisas mais básicas que um ser humano precisa. Portanto, existem coisas que você e eu precisamos deixar de fazer. E nós não estamos alcançando sucesso em muitas áreas, não é porque Deus não tem nos abençoado. Deus já abençoou, é porque nós não deixamos de fazer algumas coisas. Porque a indisciplina está presente na nossa vida. Eu vou compartilhar algo aqui que eu já até falei sobre isso, mas veja só as palavras que estão relacionadas à indisciplina. Olha só, quando a gente fala sobre indisciplina, nós temos muitas palavras relacionadas. Alvoroço, baderna, desorganização, distúrbio, perturbação, tumulto. Indisciplina traz tudo isso para a nossa vida. Então veja bem, você tem o seu físico, né? O espiritual, tem aquilo tudo que você precisa cuidar na sua vida emocionalmente falando. Nós somos assim e muitas vezes a gente está muito, né, indisciplinado. A gente não cuida do físico, a gente não cuida do emocional, a gente não cuida, né, do espiritual. Talvez você pode até me dizer assim, né? Agora, mas eu estou tão mal, estou doente emocionalmente, eu não estou conseguindo, né? Mas então aqui você está ouvindo uma palavra nessa manhã, ou para que você compartilhe isso com alguém. Em Deus, em Jesus, você vai conseguir forças para mudar aquilo que precisa ser mudado. Quantas vezes a gente já até fez, né? Nós até nos propusemos a fazer mudanças nas nossas vidas e a gente não consegue alcançar algumas mudanças. Mas por quê? Porque nós precisamos desse poder do alto sobre nós, para que mudanças efetivas aconteçam na nossa vida. Por quê? Porque a disciplina nos abençoa. Tudo que está ali, né, junto com a indisciplina, faz mal para a gente. Então, abra aí o seu coração agora, abra e veja o que é que precisa ser retirado. Coisas que precisam ser retiradas, que diz respeito à indisciplina. Nós precisamos pensar sobre isso. Por quê? Porque a indisciplina fecha portas na nossa vida. A indisciplina, na verdade, ela só é destrutiva, é tóxica para nós. E nós queremos ter mais vida, nós queremos ser pessoas que realmente vivem a plenitude daquilo que Deus preparou para nós. Queremos viver os propósitos do Senhor na nossa vida. Então a disciplina, ela nos coloca nesse propósito de Deus. E a indisciplina nos sufoca, é um transtorno na nossa vida. Lá em Filipenses 4:13 nós lemos: tudo posso naquele que me fortalece. Em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Então é possível sim, coisas que eu preciso deixar de fazer, coisas que nós estamos procrastinando, sempre deixando para depois. O Senhor tem colocado isso nessa manhã para nós. Comece essa semana, comece esse novo mês de uma forma completamente diferente. Comece esse mês como um mês onde você entende que Deus é presente na sua vida e que existe a sua parte, a sua responsabilidade e coisas que você precisa deixar de fazer. Mas tem mais um pontinho aqui que nós precisamos compartilhar nessa manhã, né? Nós precisamos deixar
de ser, eu não posso deixar de falar isso aqui, nós precisamos deixar de ser pessoas que não conhecem a palavra de Deus. A indisciplina faz isso conosco. A gente para de ler a Bíblia, para de orar, para de ter uma rotina, né, devocional. E quando isso acontece conosco, nós enfraquecemos espiritualmente. Né? É por isso que Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, vamos abrir aí nossa vida e tirar tudo aquilo que é indisciplinado. Horário para dormir, aquilo que a gente come, desde o mais básico. As palavras que a gente fala, né? A leitura da Bíblia. O que é que precisa ser tirado? É difícil, né? Mas eu ouvi algo assim, que é melhor você ter a dor da disciplina no início do que você ter a dor da culpa depois. Quando você já está preparado para fazer um exercício físico, por exemplo, e você desiste, né? Aí você fica se sentindo culpado, mas se você vai e tem aquela dor, aquele cansaço, a hora que você termina, você fica o quê? Aliviado, né? Cumpri o dever, fiz o que eu deveria ter feito. Então é melhor a dor da disciplina inicialmente, para que depois você não tenha a dor da culpa, né? O peso da culpa. E é isso que nós precisamos abrir a nossa vida e tirar todas as coisas que são indisciplinadas. E por último, nós precisamos deixar de viver no passado. Deixar de viver no passado. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. É impossível nós esquecermos momentos que nós vivemos no passado difíceis ou momentos felizes. A grande questão é que muitas pessoas estão vivendo um saudosismo apenas, vivendo apenas no passado. Deixe-me dizer algo agora, se tem alguém nos ouvindo que tem 60 anos, 70 anos, eu conversei com uma pessoa de 75 anos e eu fiquei preocupada. Eu sei que não é todo mundo que é assim, mas as coisas que passaram na infância, na adolescência, na juventude, ou em algum período, ou se você está passando algum problema de saúde, você ainda tem os cuidados de Deus sobre a sua vida, você é uma pessoa amada. Então você precisa continuar sonhando, continuar tendo objetivos, não é só lembrar do passado, não é só ser uma pessoa saudosista, mas é preciso continuar sonhando. Quanta gente está vivendo no passado, até mesmo erros que foram cometidos, fica ali vivenciando aquilo, não consegue avançar, não consegue progredir. Pessoas que precisam de uma libertação e precisam parar de fazer, na verdade, esse movimento na sua vida de lembranças e precisam fazer movimentos de atitudes nesse tempo presente. É isso que nós precisamos, meus irmãos. A palavra de Deus, ela é prática. Ela não é simplesmente uma teoria, não é simplesmente história para a gente ouvir, mas ela traz princípios para vivermos, para aplicarmos e para a gente ver o resultado disso. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de José, você deve conhecer a história de José. José é do Egito. José, ele foi abandonado pelos seus irmãos. Os irmãos disseram para o pai que ele estava morto. E José, ele não ficou vivendo no passado, porque se ele ficasse vivendo no passado, ele não conseguiria jamais progredir. O seu coração ficaria preso. Então, quais são as coisas para deixar de fazer? As coisas para deixar de fazer é deixar de remoer um passado. É deixar de viver a culpa de um erro que já foi perdoado pelo Senhor. Coisas para deixar de fazer no que diz respeito ao passado. É parar de jogar debaixo do tapete questões que precisam ser resolvidas hoje.
É necessário abrir esse compartimento e tirar o que precisa ser tirado. Em nome de Jesus. O Salmo 94, 12 e 13 vai dizer que o Senhor está conosco nos momentos difíceis da vida. Nós não estamos sozinhos. E se você é uma pessoa que tem vivido no passado, precisa parar com isso. Algumas pessoas que estão em casa, né? Algumas pessoas que nesse momento, por conta de alguma situação de saúde, ficaram impedidas de sair. Em nome de Jesus, não se abata, não deixe seu coração se entristecer, comece a ter novos sonhos, novos objetivos. Há aqueles que estão aposentados, de repente, né, aposentou, parou de sonhar, parou de pensar, de querer construir coisas novas, de forma nenhuma. Você tem vida, e enquanto temos vida, nós precisamos sonhar, nos levantar. A palavra do Senhor diz, né, usando até uma expressão, os velhos terão visões e eles terão sonhos. Ou seja, quando a gente pensa, né, que a gente vai estar só vivendo de passado, o Senhor nos chama para viver algo novo, uma experiência nova, um tempo novo, um derramar novo sobre as nossas vidas. Então, o que é que precisa ser retirado aí, né? Quando a gente tem disciplina, a gente aprende a ter compromisso. Então, isso é muito bom. E quando a gente para de viver no passado, a gente aprende a enfrentar os problemas. A gente aprende a perdoar. A gente aprende a seguir em frente. E são mudanças assim que precisam acontecer na nossa vida. Você consegue se lembrar da história do filho pródigo, por exemplo? Ele não podia ficar vivendo o tempo todo no passado. Mas quando toma a decisão de mudar, de voltar para a casa do pai, o que é que ele faz? Ele enfrenta o problema. Ele não fica ali simplesmente lamentando o que já aconteceu, mas ele vai à frente. Algumas pessoas hoje estão lamentando demais. E por conta disso, estão entrando por caminhos difíceis, em vícios, bebida, nas redes sociais. Nós temos aqui na nossa igreja começado, né, cada vez mais estarmos envolvidos com as redes sociais, mas nós queremos fazer isso num âmbito saudável. Porque tudo que vem nas nossas mãos, se nossos pensamentos forem maus, tudo vai ser mal. Mas se nós filtrarmos pela palavra de Deus, tudo vai ser abençoado. Então, se as redes sociais têm sido para você algo difícil, algo ruim, então você fecha tudo, né? E nem continue nas redes sociais. Por quê? Porque precisa ser bênção para as nossas vidas. Nós precisamos entrar em algo que nós vamos ter controle, que vai nos abençoar. E algumas pessoas, por conta de viver um passado ou remoendo situações, têm usado as redes sociais de uma forma extremamente destrutiva, autodestrutiva. Nós precisamos ser prudentes. Olha quantas coisas precisam ser tiradas, quantas coisas nós precisamos deixar de fazer. Precisamos nos libertar. Só assim nós vamos ter uma vida mais saudável. Só assim nós vamos alcançar o nosso objetivo que nós colocamos lá no começo do ano. Mais vida. Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Nós precisamos de mudança de hábitos. E nós vamos estudar muito ainda com a vida do apóstolo Paulo em nossos pequenos grupos também. Meus irmãos, em nome de Jesus, né? Nós precisamos abrir o coração aqui nessa manhã e falar: oh meu Deus, tem coisas para eu deixar de fazer e eu preciso definitivamente parar de fazer essas coisas. Em nome de Jesus, que o Senhor lhe dê poder nesta manhã, que o Senhor lhe dê autoridade. Você já tem isso sobre você. Se você tem o Espírito Santo de Deus que habita na sua vida, você tem força para deixar de fazer muitas coisas que estão sendo tóxicas e destrutivas na sua vida.
2020 está aqui. 2020 não é uma perda. 2020, o Senhor está nos renovando. O Senhor está nos dando um momento novo. E nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. É isso que está lá escrito em Hebreus 12:1. Precisamos nos livrar de tudo que é um empecilho, tudo que está nos atrapalhando de caminhar. Coisas para deixar de fazer. É isso que nós vamos entrar esta semana pensando. Coisas para deixar de fazer. Chega de colocar entulho na nossa vida. Chega de trazer para a nossa vida aquilo que é tóxico. Romanos 12:18 vai nos dizer que nós devemos fazer tudo para viver em paz, sem conflito. Devemos fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, nós vamos orar por isso. Nós vamos orar pedindo para o Senhor, Pai, olha quantas coisas para parar de fazer na minha vida. Quantas coisas relacionadas à presunção espiritual. Quantas coisas relacionadas à indisciplina. Quantas coisas relacionadas a parar de viver no passado. Quantas coisas o Senhor quer que a gente faça agora uma avaliação, um balanço das nossas vidas. Nós vamos orar. Nós vamos pedir para o Senhor, Senhor, nós queremos ser cheios do Seu Espírito. Nós queremos ser pessoas generosas. Nós queremos ser pessoas verdadeiras. Chega, vamos fazer como o apóstolo Paulo, que ele seja um exemplo para nós. E ele diz, olha, eu ainda tenho que ser muito aperfeiçoado, mas eu já não sou mais como eu era. Eu ainda tenho que ser muito aperfeiçoado, tenho que aprender muito, mas eu estou crescendo em maturidade. Estou crescendo em maturidade. As nossas respostas precisam ser respostas que estão na nossa vida. Questões práticas. Jesus era assim. E nós precisamos andar como Ele andou. É um grande desafio para nós, meus irmãos. Mas deixa eu lhe dizer algo. Mudança tem a ver com hábito. Deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras tem a ver com hábito. E o início de um hábito é como um fio invisível. Mas cada vez que repetimos o hábito, nós vamos reforçando um fio e vai se acrescentando mais um filamento até que se torna um enorme cabo e nos prende de uma forma irremediável no pensamento e na ação. Lembre-se que nós não nos libertamos de algumas coisas simplesmente pegando tudo e jogando pela janela. Mas a gente tem que ir degrau por degrau. Nós temos que ir trabalhando na nossa vida, degrau por degrau. Tirando tudo isso, descendo degrau por degrau. Algumas coisas nós precisamos deixar de fazer. E o Senhor está falando conosco nessa manhã sobre isso. Eu peço ao Senhor que fale ao seu coração. Que o Senhor derrame sobre você da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia. Para que de fato, nessa manhã você consiga dizer, como disse o salmista, no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e dirige-me pelo caminho bom, eterno. Sonda-me, Senhor, quais são essas coisas que eu preciso realmente deixar de fazer? Quais são as coisas que eu preciso tirar da minha vida? Vamos orar por isso, irmãos? Nós vamos louvar ao Senhor e vamos orar por isso. Vamos colocar diante da presença do Senhor as nossas vidas, vamos pedir para Ele, ó Deus, nós precisamos ser cheios do Teu Espírito. Existem muitas coisas que nós precisamos retirar da nossa vida. Não se esqueça disso. O Senhor nos tem chamado a cada dia para sermos mais parecidos com Jesus, para estarmos mais perto de Jesus. Em nome do Senhor, que nessa manhã o Espírito Santo faça essa obra no nosso coração. Porque a gente tem ouvido tanto, desde o início do ano, nós estamos falando sobre hábitos.
Desde o início do ano nós estamos falando sobre desenvolvermos o fruto do Espírito. Desde o início do ano nós estamos dizendo, temos sobre nós o poder do Espírito Santo para que tudo isso se realize na nossa vida. Então agora nós precisamos tirar algumas coisas definitivamente da nossa vida. Definitivamente. No nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso viver, no nosso compartilhar. Vamos orar, meus irmãos, vamos cantar essa canção.